dizer que existem diferentes métodos de intervenção para as perturbações do espectro do autismo. Estes diferentes métodos, como por exemplo, vou indicar aqui alguns dos nomes, o ABA, que é a análise comportamental aplicada, ou Floor Time, Sunrise, Denver, Teach, entre outros, são métodos que se baseiam numa compreensão específica das perturbações do espectro do autismo, portanto numa determinada base teórica para compreender também as suas características, e por isso mesmo são métodos que têm diferentes tipos de estratégias e uma compreensão diferente do espectro do autismo. E muitas vezes se coloca a questão pelos pais das crianças com perturbações do espectro do autismo se existe um método que é o melhor ou que é o mais eficaz, e a resposta não é nada fácil, não é simples. A minha, de facto, perspectiva é de que a integração daquilo que são metodologias de cada um destes métodos ou estratégias destes métodos numa perspectiva que seja mais eclética vai melhor responder às necessidades de cada criança. Nós temos necessariamente que procurar perceber qual é o perfil de cada criança, quais são as suas características, dificuldades e competências, quais são as suas necessidades e procurar ajustar um método que possa melhor responder a estas necessidades. Muitas vezes, procurando perceber e compreender bem estes métodos, vai nos ajudar a identificar quais são as vantagens e as desvantagens de cada um e assim poder ajustar àquela criança, nesta perspectiva que é integrar muitas vezes várias estratégias dos métodos e ao longo do tempo, porque uma criança em desenvolvimento vai tendo também necessidades diferentes em cada etapa e por isso mesmo podemos necessitar de uma estratégia que é de um método em determinada altura, outra estratégia de outro método noutra etapa. Contudo, as crianças com perturbações de espectro do autismo mais ligeiras, que são aquelas que são designadas de perturbações de nível 1, ou seja, de acordo com os critérios de diagnóstico, existem 3 níveis de gravidade, nível 1, 2 e 3, que se baseiam na necessidade de apoio que aquela criança necessita. Quando falamos das crianças de nível 1, aquelas que têm de facto uma perturbação que é menos grave, então essas crianças podem beneficiar de uma intervenção focada na terapia cognitiva comportamental, que se tem mostrado a terapia mais eficaz e que melhor se ajusta às características de uma perturbação do espectro do autismo. Seguindo uma terapia cognitiva comportamental com algumas adaptações necessárias que temos de fazer para poder intervir neste perfil de características de aprendizagem, até a nível cognitivo e de interação, conseguimos ter bons resultados. Geralmente, para intervir com uma criança com uma perturbação do espectro do autismo, nós focamos-nos em áreas que procuram promover, por exemplo, a interação social, promover as suas competências comunicacionais, relacionais, também promover uma educação fundoemocional, não é? Promover a compreensão, a identificação, até a expressão das emoções, a regulação emocional. Também uma das áreas de intervenção é o autoconhecimento, compreensão e aceitação das suas características, e ao longo do tempo vai ser fundamental trabalhar muito no fundo na capacidade para identificar e se defender no fundo dos próprios direitos relativamente à capacidade para se adaptar às situações que vão surgindo nos contextos sociais frequentemente um dos objetivos da intervenção vai ser reduzir a ansiedade, portanto temos que intervir de facto na ansiedade. São crianças que pelas suas características têm frequentemente uma perturbação de ansiedade associada, com algumas especificações que precisamos, enfim, de avaliar para intervir. Em geral, estas são as principais áreas de intervenção. Realço que é necessário, de facto, adaptarmos algumas das estratégias e das metodologias àquilo que é o perfil das crianças com perturbações de espectro do autismo.